Eu sou o Lusca e está começando mais uma edição do Corona News. Fala jovens, aqui é o Vinícius Santos, um sobrevivente do lendário ano de 2020. O Corona News é uma série deste podcast que não vai te responder porque o Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele Bolsonaro, mas vai te atualizar com as mais recentes novidades sobre o coronavírus. Para isso, estamos hoje com o professor doutor Marcelo Teles. Ele já é da casa, mas seja bem-vindo mais uma vez a este programa, professor. Então, a gente sempre procura trazer também um pouco de descontração para esse programa. Professor, você já se apresentou várias vezes aqui, e eu gostaria de começar perguntando se você tem amigos que depositam 89 mil na sua conta, que nem o Queiroz. Olá, Lusca. Olá, Vinícius. É um prazer estar aqui no programa de novo. Queria agradecer o convite. E, infelizmente, eu não tenho um amigo tão bom quanto esse, né? É um privilégio realmente ter um amigo que deposita espontaneamente esse dinheiro todo na sua conta. É realmente um privilégio, professor. Ele deve ter depositado 89 mil porque sabia que o preço do arroz ia aumentar muito. O que vocês acham? De fato, ele fez um ótimo trabalho prevendo isso aí. Me pergunto se ele já sabia de alguma coisa, né? Esses homens são às vezes visionários demais, né? Ou então sabidos demais. Sinceramente, hoje o arroz já é considerado um bem de luxo, não é não? Isso. Hoje o arroz e o feijão são dois alimentos muito básicos assim da alimentação do brasileiro, né? E é meio preocupante ver o arroz chegar nesse patamar de preço que está hoje. Ora, com o preço que está mesmo, professor. Daqui a um tempo nem todo mundo vai poder comer feijão com arroz. Apesar de a gente falar com ironia, é muito importante se alimentar bem, não é, professor? Sim, é fundamental. E o arroz e o feijão são dois alimentos complementares para fornecer os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Então, esses dois alimentos sozinhos, eles já têm toda essa carga de aminoácidos essenciais. Isso é um aspecto muito, muito bom da cultura alimentar brasileira. Só uma pergunta para quem não conhece bem essa questão de nutrição, que são aminoácidos, é, de que alimentos eles fazem parte. Certo. Os aminoácidos, eles são compostos químicos que compõem as proteínas. Então, nós precisamos de proteínas. As proteínas têm um papel muito importante no nosso corpo, controlando o metabolismo, compondo estruturas corpóreas. Existem 20 tipos de aminoácidos, né, naturais, assim, encontrados nos alimentos e encontrados nos organismos vivos, e nós produzimos maior parte deles. Mas tem 7 aminoácidos, se não me engano, 7 ou 8, não estou lembrando bem agora, que o nosso corpo não é capaz de produzir. E aí esses são chamados aminoácidos essenciais. E se você tiver uma alimentação que tem arroz e feijão, os aminoácidos que estão no arroz e que estão no feijão se complementam e você obtém todos esses aminoácidos essenciais. Olha, mudando um pouco de assunto, eu estava acessando o jornal Sensacionalista, um projeto que tem como slogan um jornal isento de verdade, e tinha uma manchete que dizia assim: frango brasileiro com Covid entrou em contato com ema que picou Bolsonaro, dizem chineses. Manchete realmente engraçada, Vinícius. Mas, falando em frango, eu realmente vi algumas notícias de frango com Covid. Professor, pode nos explicar essa problemática dos frangos com coronavírus aqui no Brasil? Todo mundo que come frango vai acabar se contaminando? Então, houve faz algumas semanas, né, uma cidade lá da China detectou Covid em uma das amostras, né, do frango brasileiro de um abatedouro de Santa Catarina que importa para a China. E até onde eu sei, foi uma amostra que foi encontrada com Covid. E lá na cidade de Hong Kong, que é perto de onde foi encontrada essa primeira amostra contaminada, outras 40 amostras de frango brasileiro foram inspecionadas e analisadas, e nenhuma delas apresentou traços de Covid. Né? Mas, por precaução, as autoridades sanitárias interromperam, né, para investigar melhor e entender o que está acontecendo. Eu não penso ser algo tão
tão preocupante, porque esse frango vinha congelado, né? E, há indícios que em temperatura muito baixa o vírus fica inativado e, pelo menos aqui no Brasil, ninguém come frango cru, né? Ele vai ser cozido, ou assado, ou frito, e esse processo de esquentamento, né? Ele acaba matando o vírus. Uma temperatura de 90 graus, ela é suficiente para inativar totalmente o vírus. Então, eu não sei se isso seria realmente um motivo para preocupação. Parece ser mais alguma questão política entre os países, né? Tinha outra manchete bem engraçada no Sensacionalista. Febre, moleza e falta de ar? Conheçam sintomas de quem viu a pesquisa Datafolha. Na verdade, a gente sabe que esses são sintomas de quem pode estar com coronavírus. No entanto, com o passar do tempo e aumento de infectados, já surgiram outros sintomas menos comuns que quem tem ou teve coronavírus pode ter. Professor, quais são esses outros sintomas e como ou quando eles são sentidos pelo enfermo? Então, os sintomas da COVID, eu acho que a gente só vai ter uma compreensão assim robusta, né, de como essa doença atua e dos sintomas exatos dela daqui a alguns anos. Já houve muita mudança nessa questão dos sintomas, né? Então, inicialmente era tosse seca e falta de ar. E aí foram surgindo outros sintomas, né? Foram sendo acrescentados conforme os estudos foram sendo desenvolvidos. Hoje em dia, se sabe que o vírus pode demorar por várias semanas no organismo, até que o sistema imune tenha uma resposta completa, né, de controle do vírus. Isso pode durar até 6 meses, né? Então, em muitos havia um procedimento padrão, né? Acho que em vários países, inclusive aqui no Brasil, de quando a pessoa contraía Covid, ela recebia um atestado de 14 dias e voltava a trabalhar ou voltava a estudar. Mas existem estudos que mostram que as pessoas podem ficar até 6 meses com o organismo no corpo e provavelmente, mesmo que com sintomas leves, podem continuar espalhando o vírus. Foi feita uma pesquisa também que mostrou que pessoas que têm a versão leve ou moderada, né, que não requer hospitalização, podem ficar com falta de ar por várias semanas, podem ter a perda de olfato. Algumas pessoas tiveram perda de olfato há muito tempo e ainda não voltou, outras passaram semanas, perda de paladar, dores de cabeça. Existem até relatos de síndrome de fadiga crônica, que é um problema assim, que eu acho que é o mais preocupante de tudo isso, que é um problema aparentemente que é pouco conhecido, mas aparentemente ele é relacionado com o metabolismo das mitocôndrias, que são organelas da nossa célula que produzem energia. E a pessoa fica praticamente num estado vegetativo, né? Ela fica sem com pouquíssima energia para levar uma vida minimamente normal. A gente comenta algumas manchetes engraçadas para descontrair neste programa, porque tem muita tensão de tantas notícias tristes, não é, Vinícius? Sim, sim, falando em situações complicadas, a gente está vivendo a reabertura de muitos comércios, inclusive de cinema e de escolas em algumas cidades brasileiras. A ciência mostra que isso é certo, professor? Ou estamos indo pelo caminho errado? Olha, é difícil falar sobre isso, porque é uma situação inédita, né? E a ciência constrói o seu conhecimento a partir da experimentação. No caso de um evento desse, como a pandemia, como a gente não tem como fazer um experimento com a pandemia, a gente vai criando conhecimento a partir da nossa vivência. Então é difícil dizer. Eu acho que isso é algo que a gente vai conhecer daqui a alguns anos, olhando para os dados, né, anteriores de hoje, a gente vai conseguir ter uma noção disso. Mas o mais provável é que seja um momento de evitar aglomerações ainda, porque a gente já teve o registro dos casos de reinfecção, por exemplo. A gente teve esses registros de que o vírus pode passar até 6 meses no corpo da pessoa, fora a questão de que 80% dos casos são assintomáticos. Então, aqui na cidade de Fortaleza, por exemplo,
houve uma baixa considerável no número de casos registrados, novos casos registrados por dia. No Ceará, a situação está mais heterogênea, porque tem as grandes cidades do interior, Sobral, Limoeiro, Juazeiro, Crato, que estão em situações diferentes que Fortaleza. E o Brasil também está numa situação bem heterogênea, porque cada estado lidou sozinho, independentemente, com a pandemia. Então, é difícil ter uma avaliação segura em relação a isso. Mas, de uma forma geral, o governo do estado do Ceará tem adotado desde o início todas as medidas recomendadas pela OMS, pelo conhecimento científico, e eu acho que foi isso que conduziu esses bons resultados aqui no município de Fortaleza, por exemplo. Apesar da adesão ao isolamento, né, e do distanciamento não ter sido total, mas foi significativo, eu acho. Então, eu acho que essa reabertura ela pode ser gradual e respeitando as condições sanitárias de prevenção à doença, até o momento que os casos começarem a aumentar. E aí, nesse momento, tem que se recuar, né? Tem que se recuar novamente. Eu acho que especificamente aqui no caso de Fortaleza, o plano de reabertura parece ser coerente com a situação que está acontecendo em termos de pandemia. Sobre isso, sempre é bom reforçar que, apesar de estar sendo tudo reaberto, é importante quando for sair, sempre usar máscara, não é, professor? Isso, essas medidas básicas continuam, né? Sempre usar máscara, se for uma máscara de tecido ou máscara caseira, trocar a cada 2 horas, evitar aglomeração mesmo estando de máscara, se possível, e sair de casa o mínimo possível também. Quanto mais se sair de casa, mesmo que tomando cuidados, maiores as chances de haver alguma contaminação. Pois é, isso aí, professor. Então, já há vacinas em fases avançadas de estudo, não há, professor? Sim, tem até a última consulta que eu fiz, tinha 166 iniciativas de vacinas cadastradas na OMS, e dessas tinham 6 que estavam na fase 3 de ensaios clínicos, né, que é a última fase de ensaios clínicos, e é também a fase mais criteriosa e mais difícil da vacina passar, vamos dizer assim. Nós temos aquela vacina que é chamada vacina de Oxford, que é uma parceria da Universidade de Oxford com a multinacional farmacêutica AstraZeneca. Tem duas vacinas de empresas chinesas, a Sinovac e Sinopharm. Tem uma vacina com a tecnologia nova, né, que é a tecnologia de RNA mensageiro, que é da Moderna Therapeutics, dos Estados Unidos. Tem uma outra de RNA mensageiro, que é da Pfizer. E tem uma russa que ela usa a mesma técnica da vacina de Oxford, né, que é com adenovírus, que ela já foi autorizada pela autoridade sanitária lá da Rússia, e eles esperam lá começar a vacinação em novembro ou dezembro. Essas vacinas chinesas também, as empresas estão com planos de em novembro ou dezembro começar a disponibilizá-las no mercado. Professor, há algum estudo concreto sobre curas? Em relação a curas, eu não encontrei nada de novo recentemente. Eu também não tive tanto tempo de pesquisar, porque a gente está no fim de semestre agora, então está tendo muita avaliação, enfim, muita correção de prova, atendimento de aluno. Mas o que eu soube é que houve mais testes em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, que foram totalmente descartadas, né, como já era esperado. E existem algumas substâncias que estavam em teste na Fiocruz há alguns meses, mas eu nunca mais ouvi falar delas. Eu não lembro, era uma substância que tinha o nome dela era uma sigla, eu não estou lembrando agora, uma sequência de letras e números que eu não estou lembrando. Ela parecia ser uma substância promissora e tinha um outro medicamento que é o Remdesivir, que ele é um medicamento que é um antiviral de amplo espectro, que ele
um pouco inacessível. Ele tem direitos de uso de uma empresa farmacêutica e ele é um remédio bem caro. Então, ele tem se mostrado o mais eficiente até agora, mas o menos viável. Professor, o senhor comentou que o sistema imunológico pode demorar até meses para poder apresentar uma resposta eficiente contra o vírus. O senhor saberia dizer se existem evidências concretas para a possibilidade de uma segunda ou terceira infecção por coronavírus? Sim, Vinícius, isso infelizmente já foi comprovado, certo? Porque como é que você diferencia esse caso da pessoa que fica 6 meses com o vírus e de uma pessoa que pegou o vírus uma vez e depois de 3 meses pegou de novo? Você diferencia isso com o sequenciamento do ácido nucleico do vírus, né? Que você coleta naquela pessoa. Então, aquele examezinho do cotonete, da PCR em tempo real, ele coleta o material genético do vírus e é feito um sequenciamento dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas que compõem o ácido nucleico, que é o material genético. E já tem, pelo menos, até a última vez que eu me informei, 5 casos em todo o mundo de pessoas que comprovadamente contraíram 2 tipos de coronavírus. Então, elas foram submetidas ao teste alguns meses atrás, foi diagnosticado com Covid, fizeram o sequenciamento do ácido nucleico do vírus e, recentemente, em teste de rotina, foram reexaminadas e o DNA já é outro. Então, elas estão reproduzindo no corpo delas um outro ácido nucleico viral, certo? Eu não estou lembrando agora se é DNA ou RNA, mas já é um ácido nucleico que passou por mutações. Então, isso na prática, é uma evidência, né, de que a reinfecção acontece e que ela pode acontecer no espaço de 3 a 5 meses. Então, se a imunidade natural da gente, né, ela previne que a gente seja infectado por 3 a 5 meses, né, existem alguns pesquisadores questionando se vai ser útil ter uma vacina, por conta de que se a vacina conferir a imunidade por esse mesmo período, né, nós vamos ter que ficar nos vacinando praticamente todo semestre. Mas tem alguns desenvolvedores de vacina, tem uma empresa norte-americana que é a Sentivax, que ela está trabalhando com a vacina que é universal, certo? Que serve para todas as cepas de coronavírus. Eles já vinham tentando fazer uma vacina universal para a gripe, que seria uma vacina única que você tomaria e você estaria imunizado para todos os vírus da gripe do presente e do passado e do futuro, porque ela era uma vacina genérica universal para todos os influenza vírus. E aí eles adaptaram essa tecnologia que eles vinham desenvolvendo para a gripe e estão tentando desenvolver para o coronavírus. Interessante, uma vacina do tipo seria realmente um grande salto, né, para a espécie humana. Com certeza, seria um grande avanço, né? A vacina da gripe a gente tem que tomar todo ano, então nunca mais ter que se vacinar para a gripe seria um grande avanço para a humanidade. A gente fica até feliz em saber disso. Lusca, a produção já está dizendo que temos que acabar por aqui. Não dá tempo de nenhuma perguntinha a mais? Falaram aqui que dá para mais uma. Bom, então vamos lá. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde registrou um novo recorde de infectados no mundo. Professor, isso seria devido à reabertura econômica que vem ocorrendo em vários países, assim como no Brasil? Olha, Lucas, isso é uma pergunta difícil. É o tipo de pergunta que a gente precisa ter assim um histórico de dados para responder. E a gente está passando por esse processo agora, e eu não sei se alguém já tem uma resposta para isso. Talvez seja algo que daqui a alguns meses ou alguns anos a gente consiga olhar para trás e ver o que aconteceu. Mas eu, particularmente, minha opinião pessoal é de que isso tem a ver tanto com a expansão da pandemia em si, porque ela sofre surtos, né, em momentos diferentes em cada país. Assim como aqui no Brasil, cada estado está estourando surto em um determinado momento, é como se os estados ficassem se revezando, tendo o pior surto, vamos dizer assim. E a nível mundial a gente também vê isso.
né? Alguns países eles têm tido aumentos dos números de casos continuamente, como os Estados Unidos e a Índia. Então, eles não pararam de crescer ainda o número de casos. Então, o correto seria falar de uma taxa de infecção diferencial, professor? Talvez essa média não fosse tão útil assim. É difícil também dizer isso, porque a taxa de infecção do vírus ela é fixa. Uhum. Ela depende do número básico de reprodução, que é o R0. Então, isso é meio que fixo para o vírus. Agora, as condições em que o vírus está exposto, né, assim, que as pessoas estão expostas ao vírus em cada país, isso é o que muda. Então, não é que a taxa de reprodução do vírus seja diferente, mas que a dinâmica do vírus em cada país é diferente. E ela é dinâmica ao longo do tempo. Então, tem países que tiveram uma alta, como a Itália, baixou e está tendo uma segunda onda. Tem países que estão na onda contínua, que é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. O Brasil está com indício de queda, mas é cedo para dizer, né? Até agora vem numa crescente contínua. A Índia também vem numa crescente contínua. E a Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? Então, pode ser que esse recorde cresça ainda mais. Bom, agora o Corona News vai ficando por aqui. Você tem alguma pergunta sobre o coronavírus ou sobre qualquer ciência? Envie um e-mail para universodiluz@gmail.com e a gente vai fazer o máximo para te responder. Professor, como já estamos terminando, você pode fazer suas considerações finais? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do podcast. Recomendar que as pessoas tenham paciência, né, e continuem seguindo as medidas de proteção, mesmo aquelas que já pegaram a Covid-19, né, porque a gente já sabe agora que existe a infecção. Então, isso é um motivo a mais para a gente não baixar a guarda e não relaxar nas medidas preventivas, né? Continuar levando a sério todas essas medidas, continuar levando a sério a nossa vida. Muito obrigado, professor, por topar participar de mais uma edição do Corona News. E na próxima semana tem episódio novo do podcast Universo de Lusca, e esse próximo vai ser com pesquisadores da NASA. Está imperdível, não é, Vinícius? Com certeza, eu recomendo a todos os estudantes que assistam esse episódio, mesmo aqueles que não têm interesse em estudar no exterior, porque realmente a gente vai falar de uns assuntos muito interessantes nesse episódio, então não percam. E como vocês já sabem, o Corona News volta com mais uma edição no próximo mês. Até mais!